Bom, olá a todos, meu nome é Patrícia Fernanda Cris e eu tô aqui para contar para vocês como eu eliminei 40 quilos em 16 meses. Bem, primeiramente eu tive que aceitar a minha situação, né? Então, assim, eu vou relatar brevemente aqui para vocês. Na descrição vou deixar o meu e-book para quem quiser adquirir e poder. Ali eu explico a questão de hábitos, de mudança de consciência, a alimentação, falo um pouco sobre a minha alimentação, os meus jejuns, enfim. Tá o link na descrição para quem quiser adquirir o e-book. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouco para vocês como foi que eu tive essa virada de chave para uma mudança, tá? Porque estou gravando o vídeo agora esse mês de setembro de 2024, fazem 4 anos que tudo isso aconteceu. Esse é um projeto que eu já tinha muito tempo vontade de fazer, de vir me expor para vocês aqui e contar sobre tudo isso, mas sempre tive medo do julgamento, né? Então eu sempre deixei para trás isso tudo e não fiz. Mas chegou um momento que eu acho que agora mais do que minha obrigação fazer isso, até porque é uma maneira que eu tenho de ajudar as pessoas, tá? Porque assim, o que mais chamou a atenção, lógico, foi o meu emagrecimento, mas além do emagrecimento, é algo mais complexo, é mudança de mentalidade, mudança de hábitos, então envolve muita coisa, certo? Então eu vou contar aí para vocês brevemente. Então, eu tava numa situação muito péssima, assim, sabe? Tava agravado mesmo. Eu tava com 116 quilos, ah, me sentindo mal, assim, eu não conseguia dormir à noite, eu dormia no máximo umas 2 horas por noite, isso já vinha de tempo. Me alimentava muito mal, não comia comida mesmo, era só porcarias, assim, sabe? Então era muito pouco, fazia uma refeição por dia, mas assim, por exemplo, eu ia comer um arroz, um feijão, uma carne, mas eu colocava requeijão, colocava creme de leite, eu abusava, assim, sabe? Eu tomava refrigerante todos os dias, e refrigerante que eu digo assim, eu sempre tomei só Coca-Cola, eu nunca gostei de outros refrigerantes. Então, assim, eu tinha que tomar todo dia, e em vez de água, eu tomava refrigerante. Então, foi assim uma questão que eu tive que pôr como diz, a mão na consciência e resolver. Era eu ou eu para mudar, porque tava, cadê eu percebia que estava se agravando cada vez mais. Aí o que que eu fiz? Primeira coisa, eu sempre tive uma admiração por pessoas que que tem aquele estilo de vida simples, saudável, sabe, sem frescura, uma vida minimalista. Então foi aí que eu comecei. Aí, como eu estava tendo crises de ansiedade com frequência, eu estava sempre irritada, mau humor, enfim, eu resolvi ir buscar uma ajuda clínica para que eu pudesse ter uma base em tudo isso, porque sozinha eu sabia que eu não ia conseguir, eu precisava de como que posso dizer assim, um auxílio técnico. Tá? Como eu sou da área das exatas, eu gosto muito desse termo, então o auxílio clínico, o auxílio técnico que eu procurei foi a questão clínica. Tá? Mas eu não tenho condições. Gente, faz 4 anos que eu estou seguindo nessa. Até hoje eu paguei um exame só da tireoide, que foi R$ 80. O resto eu fiz tudo pelo SUS. Sabe? Então é só você procurar o posto de saúde da sua cidade, assim, consultar o que eu fiz. Consultei primeiro com um clínico geral no posto de saúde, conversei, expus toda a minha situação, ele me encaminhou para vários exames clínicos para analisar como eu estava, e então me passou para nutricionista e psicoterapeuta, fez o encaminhamento para mim. Lógico, a gente conversou, eu expus tudo, solicitei, pedi para ele também, né? Ele concordou e tal, então me encaminhou. Fui na nutricionista durante um ano, fiz acompanhamento para ter uma base, pois eu nunca tinha. Eu queria fazer uma reeducação alimentar, mas eu não tinha uma base para isso. Fui na psicoterapeuta por 2 anos, tá? Então, assim, tudo isso foi pelo SUS, tá? Como eu falei, nesses 4 anos, a única coisa que eu fiz particular foi um exame da tireoide, e me custou R$ 80, tá?
Foi começo desse ano que eu fiz. Então, assim, em relação aos outros exames e consultas, enfim, tudo pelo SUS. Ah, quando eu fiz a minha primeira consulta, ali em setembro de 2024, ah, o médico me receitou já ali na hora, ali, a fluoxetina para ansiedade, eu estava sem nenhuma medicação, né? E o Rivotril para mim tomar à noite. Eu comecei a tomar essas duas medicações. Assim, eu tomei o Rivotril por uns 10 dias, foi ótimo, sabe? Eu dormi muito, eu descansei, tipo, eu recarreguei minhas energias, o meu corpo estava exausto, porque eu não descansava. Só que aí a medicação começou a me dar reação, eu não me sentia bem. Então eu retornei com a consulta, expliquei para o médico o que estava acontecendo, enfim, e ele me aconselhou, me conduziu a iniciar a prática do exercício físico, para a gente substituir. Então, a gente substituiu a medicação pelo exercício físico para ver como que o meu corpo ia se manter, ia responder. E a melhora foi muito grande. E aí, então, como eu sou uma pessoa que gosto muito de ler e estudar, eu comecei a estudar primeiro sobre os alimentos, como eu queria fazer uma reeducação alimentar para mim entender o que era uma proteína, o que era uma gordura, um carboidrato, quais as combinações disso tudo. E comecei a estudar o comportamento fisiológico e mental do corpo humano. E foi aí que eu aprendi muitas coisas, e eu comecei a pôr em prática em mim mesmo. Então eu sempre digo que faz 4 anos que o meu corpo é o meu laboratório. Aí eu estudo, meus estudos são baseados em artigos científicos, eu procuro referências, profissionais que sejam referências na área, e sempre, após os meus estudos, o que eu concluí, eu digo, faço uma resenhazinha do estudo ali, tiro as minhas conclusões e busco por um profissional que seja, assim, mais conhecido, ou o médico que eu me consulto hoje e tal, para tirar algumas dúvidas. E aí eu testo no meu corpo, testo comigo, primeiramente, como isso tudo, essa mudança de rotina, mudança de hábitos, eu busco dentro da minha casa com a minha família. Então, primeiro eu testo em mim e depois eu vou aplicando em casa com eles, um de cada vez. Tipo, não assim tudo de soco. É coisas pequenas, cada dia um pouquinho, e vou vendo, porque às vezes tem um alimento que faz bem para mim, mas para eles não faz bem, ou faz bem para o meu marido também, para minhas meninas não fazem. Então, assim, às vezes tem coisas que não me faz bem, mas para eles faz bem. Então, é tudo uma questão de adaptação. Tá? Voltando ali à questão da medicação que eu estava falando, o que me ajudou muito, além do exercício físico, foi a questão da higiene do sono, onde eu aprendi a fazer a higiene do sono, e é algo que até hoje eu mantenho. Tá? Eu mantenho isso porque é fundamental. E o descanso é algo fundamental além da alimentação. Então, assim, primeiramente, como eu digo, você tem que ter consciência do que você quer. Você tem que estar ciente que você quer mudar. E assim, não adianta você, por exemplo, eu nunca tive em mente que eu queria emagrecer 40 quilos. Tanto é que se você colocar ali 40 quilos em 16 meses, tá em média de 2,5 kg por mês, então não é muita coisa. Eu assim coloquei, eu quero emagrecer em um ano 10 quilos, por exemplo. Metas realistas e alcançáveis, primeiro de tudo. Eu comecei a pedalar, comprei uma bike para mim e comecei a pedalar. Então assim, eu vou pedalar 3 quilômetros por dia. É algo que eu sei que eu consigo fazer, entendeu? Não adianta dizer, eu vou pedalar 30 quilômetros, vou comprar uma bike para ir pedalar 30 quilômetros. Eu não vou conseguir fazer isso. Então, assim, hoje eu pedalo 3 quilômetros, amanhã eu pedalo 4, e assim eu vou aumentando até eu chegar lá nos meus 30 quilômetros. Então, todo dia é um pouquinho, como diz, um tijolinho por vez. Então, primeiramente, você tem que ter consciência disso.
O que que eu aconselho? Coloca no papel. Eu, pelo menos, sou assim. Então, eu coloco tudo no papel, coloquei ali o que era mais importante eu mudar primeiramente, o que que eu precisava mesmo. Era a questão da alimentação. Então, assim, eu fazia reeducação alimentar. Como nos meus exames clínicos apareceu, eu não sabia, mas eu tenho alergia à caseína, que é a proteína do leite. Então, assim, a partir que eu tive esse exame em mãos ali, que o médico me explicou certinho o que que era, o que que acontecia, o meu corpo estava com uma inflamação muito grande, eu estava com gordura no fígado, enfim, tipo, questão clínica, eu estava com um problema, não vou dizer grave, mas era um problema mais sério de saúde. E eu estava obesa, né? Eu estava com obesidade. Aí, então, o que que primeiramente, eu fiz foi estudar sobre isso, o que que era. Aí é questão de lácteos e tudo, né? Eu, na minha pessoa, na minha reeducação, eu retirei todos os lácteos de primeiro momento, retirei tudo. Então, assim, não é que eu vou dizer para vocês, vocês não podem mais comer nada de lácteos porque senão você não vai emagrecer. Não, não é isso. É como eu sempre digo, cada corpo é único. Eu, no meu caso, aí eu cortei 6 meses, eu fiquei 6 meses sem nada para desintoxicar, desinflamar. Quando eu pensei, eu vou experimentar comer para ver como que o meu corpo vai se comportar. Eu fiquei ruim mesmo, assim, me deu febre, uh, me atacou sinusite, e ainda foi ali na época do Covid, acharam que eu tava, até fui me consultar, fiz exame de Covid, tudo, teste de Covid, deu negativo. Então, assim, o que que acontece no meu corpo? Eu não, como eu tenho alergia a essa proteína, o meu fígado ele não produz ali, ele não consegue filtrar direito. Então, quando eu consumo lácteos, os derivados do lácteos, isso se torna ele vira uma umidade dentro do meu corpo. E essa umidade, ela acaba sendo como se fosse, tipo, ataca o sistema respiratório. Então, me dá inflamação, sinusite, rinite. Enfim, é isso que acontece com o meu corpo. Bem, eu vou contar para vocês então desse meu processo como foram os primeiros 12 meses. Nesses primeiros 12 meses, eu emagreci 22 quilos. Então, assim, foi algo que eu não esperava também, né? Então, eu usava calça jeans 54, eu comecei a usar 46. Hoje, por exemplo, eu uso 38, 40, sabe? Mas, assim, foi algo que me ajudou muito a, a ter emagrecido esses 22 quilos assim durante um ano. E eu percebi a questão do lácteos, que eu tirei, né? Como eu estava explicando para vocês. E assim, uma coisa que eu quero frisar aqui, deixar bem claro, o leite, ele é um dos, hoje, para nossa, uma média nacional, o leite, ele é o alimento mais nutritível e acessível à grande população. Então, assim, não é que o leite não presta, ele é um leite, é um alimento muito nutritivo, mas você tem que saber o que faz bem e o que faz mal para o teu corpo, tá? Nesses primeiros 12 meses aí, eu tentei iniciar também com o jejum, mas assim, eu estudei ele superficialmente o que era o jejum e já fui logo de cara aplicar. E confesso assim, eu tive muita frustração, eu judiei do meu corpo, passei muita fome, judiei mesmo, assim, eu não consegui resultados satisfatórios. Aí eu parei o tempo, desisti da ideia, enfim, e depois eu voltei a estudar novamente sobre o jejum. Então, quando eu voltei a estudar sobre o jejum intermitente, uh, qual é o significado dele mesmo, a lógica? Porque o jejum, o ato de jejuar, não é você apenas ficar sem comer, mas o jejuar é você conhecer o teu corpo, você se conhecer, você aprender a se controlar, controlar a tua mente, né? Então, assim, depois que eu tive, foi isso depois de um ano que eu já tava, que eu tinha emagrecido esses 22 quilos,
Aí, assim, quando eu iniciei o jejum, comecei a fazer de uma forma correta, eu, assim, foi questão, acho que não deu 2 meses. Eu sequei, assim, até muita gente vinha pedir pro meu marido se eu estava doente, porque foi assim, foi muito rápido, sabe? Mas, assim, eu aprendi a fazer o jejum. E hoje, o jejum, ele é rotina na minha vida. Sabe? Diariamente é 14 horas. Isso é fato, assim, ou no mínimo 12 horas, mas a minha rotina é jejum de 14 horas. Então eu abro a minha janela de alimentação de 10 horas, né? Mas aqui, o que que eu tive que aprender? Primeiramente, eu tive que estudar os alimentos, entender o que que é alimento, o que que é cada um, que é uma proteína, o que é um carboidrato, o que é uma gordura, o que é uma vitamina, o que é um mineral, e saber fazer as combinações corretas, saber fazer o meu pré-jejum, o que eu ia comer durante minha janela de alimentação e qual que era o meu desjejum, né? Então, aprender a fazer as combinações corretas. Ah, o que me fez também nesses 12 meses, assim, que eu digo que foi algo, né, me ajudou muito, foi a questão da psicoterapia, desculpa. Então, foi assim, no começo eu achei que, como outras vezes eu já tinha iniciado, eu não segui em frente, eu achei que também não ia ir 2, 3 vezes e ia desistir. Mas eu cheguei como eu estava consciente do que eu queria, eu tinha adquirido essa consciência, eu cheguei num ponto assim que como que eu vou explicar para vocês, eu aprendi a usar as sessões de terapia a meu favor. Então, o que que eu fiz? Eu busquei estudar o comportamento mental, saber entender o porquê de uma terapia, a importância de uma terapia para o ser humano. E aí, a partir daí, com, com a minha psicóloga, a gente começou a trabalhar juntas ali até no início. Eu acho que eu fiz 1 mês e pouco. Como que eu vou dizer, eu me policiava no que eu ia falar durante as sessões, com medo. E assim eu não conseguia me expressar. Aí o que que eu fiz? Eu peguei um caderno, eu saí de lá e disse para ela, ó, eu vou escrever, porque eu me expresso muito bem na escrita, mas eu do que falando, né? Então, assim, eu peguei um caderno e eu comecei a escrever desde a minha infância. Desde a minha infância. Foi. Aí eu cheguei, eu não me lembro se mas eu tinha marcado, deu uns 15 dias, eu acho, 15 ou 20 dias na outra sessão. Entreguei o caderno para ela e falei para ela, eu disse, agora você, né, tá tudo aí, é só você ler e, e tirar as suas conclusões. Então foi a partir dali que a gente começou, tipo, que eu vi assim que a terapia começou a entrar na minha vida, fazer mudar mesmo, fez eu pensar de maneira bem diferente em relação a tudo, a questão família, a família que eu vim, a família que eu criei, o meu relacionamento conjugal, o relacionamento com as minhas filhas, relacionamento com os familiares, com parentes, enfim, tudo, o meu relacionamento profissional foi assim uma questão, mudou totalmente, sabe? Eu comecei a ter clareza das coisas, eu aprendi a me controlar, aprendi a me conhecer. Então foi um momento assim, foi um divisor de águas a questão, a terapia na minha vida. Tanto é que hoje já faz 2 anos que eu recebi alta. Eu continuo, eu tenho contato com a minha psicóloga, volta e meia, troco mensagens com ela, enfim, mas assim, uma coisa que eu prezo ainda é a terapia das palavras. Então eu tenho meus diários, meus cadernos, né? Aqui eu tenho um deles, tá aqui. Aqui eu simplesmente, eu simplesmente escrevo. Pego e escrevo, né? Então assim, isso ajuda muito. Para mim, me ajuda muito. E a questão dos exercícios físicos, que por mais que eu seja uma pessoa preguiçosa, eu, tipo, é mais fácil eu pegar um livro para ler do que eu ir praticar um exercício. Mas eu sei que eu preciso fazer. Por exemplo, de manhã, quando eu levanto, eu tenho que fazer um treino de mobilidade. É como se eu acordasse o meu corpo.
você não parece que não rende, né? Então, são coisas assim que eu posso dizer assim, eu tô aqui expondo a minha experiência para vocês e mostrando o porquê disso, porque eu tropecei muito, eu errei muito nesse processo, nesses 4 anos. Mas assim, eu nunca desisti. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, que vocês têm que aprender a adaptar a sua... Não é dieta. Eu sempre... O pessoal me pede, qual que é a dieta que você faz? Gente, eu não faço dieta. Eu mudei o meu estilo de vida. Tá tão romantizado a má alimentação, o fast food, a coisa rápida ali, aquela coisa rápida, que quando você começa a comer comida de verdade, com, comida mesmo, carne, legumes, feijão, arroz, o pessoal diz que você está de dieta. Então, assim, como eu digo, eu mudei o meu estilo de vida. Hoje, assim, eu tenho uma rotina bem diferente. Por exemplo, eu tenho minhas marmitas prontas, então assim, eu evito me alimentar fora de casa. Eu procuro sempre, os meus horários, a minha alimentação, sempre fazer em casa, porque sou eu que faço as nossas refeições, enfim. Eu tenho boa parte já pronta, questão de marmitas, né? Que eu já deixo prontinho ali, então fica bem mais prático. Poucas coisas que eu preparo na hora, que eu faço preparo na hora, assim. Então, uma questão de logística. Você tem que se organizar. Você se organizando, no começo é complicado, você se atrapalha e tal, mas hoje é assim, ó. Se eu for analisar, a cada 15 dias eu gasto umas 4 horas para fazer minha marmita, porque eu faço sempre em 2 dias. Porque a minha cozinha, assim, a minha pia não é muito grande e tal, enfim. Então, como assim, legumes, por exemplo, ele é um negócio, ele ocupa espaço, né, para você fazer. Então, num dia eu faço as minhas marmitas de legumes, brócolis, couve-flor, cenoura, beterraba, a batatinha, a batata doce, eu gosto de preparar na hora que eu faço na air fry, então isso aqui eu tenho ali, a hora que eu for, 10 minutinhos ali para mim pra arrumar, nem isso, faço ela ali, coloco na air fry e pronto. Aí eu tenho a questão das minhas marmitas de carne moída, peito de frango, que é o que a gente mais consome aqui em casa, e lentilha, que nós não consumimos feijão, a gente está consumindo lentilha. O arroz também eu já faço, cozinho e deixo as porções separadinhas, porque assim, eu particularmente eu como arroz, por exemplo, uma vez por semana e olhe lá. Em relação à questão de eu me manter, né? Eu manter o meu peso, o meu corpo, enfim. Então, o arroz é um carboidrato calórico. E como eu não pratico muitos exercícios físicos, então eu não posso ficar abusando nessas calorias, né? Então, assim, é tudo uma questão de logística, de você se organizar. Outra coisa que eu vou salientar aqui, a questão, eu falei agora, calorias, né? Então, assim, eu não ingiro, eu não consumo caloria líquida, por exemplo, refrigerante, bebida de álcool, o que é a água com sal, que quem adquirir aí o e-book e me acompanhar vai ver o porquê do consumo da água com sal integral, né? Reforçando aqui o sal integral. Uh, Água com gás, às vezes uma água tônica, tipo fim de semana, assim, eu tomo uma tônica. O café e o chá é sem açúcar. Isso, assim, foi uma coisa que eu não tive dificuldade, porque o café, açúcar mesmo, assim, eu nunca gostei no café. Então, eu já tomava café sem açúcar de antes, né? Mas, então, é tudo questões, assim, que eu me adaptei. Questão do café, eu sempre falo, café, de preferência, moer o grão na hora, para você consumir, ou se não procurar por café bom, não esse café solúvel, que isso aí pode tirar fora do teu dia a dia, porque isso aí não presta, né? Então, se você tá afim de mudar, essa é uma das coisas que eu digo, você não precisa adquirir o grão já de primeiro momento, né? Lógico que depois que você aprender a apreciar o aroma, o sabor do café com os grãos, você vai ver que é bem diferente. Então,
essas questões que você tem que avaliar. Uh, outro ponto importante, o porquê que eu resolvi fazer isso e me expor, porque em junho de 2024, fez 2 anos que eu cheguei na balança ali, eu perdi esses 40 quilos. Na verdade, lá em junho de 2022, chegou nos 47 quilos. Só que assim, eu fiquei muito magra, eu sequei muito, assim, foi demais. Então eu engordei um pouquinho, aí quando chegou nesse dos 40 quilos que eu vi assim que o meu corpo, não, ficou legal, tá bom assim, eu mantive. Então faz 2 anos que eu estou mantendo. Foi um ponto mais importante, o que eu sempre digo é a mudança de hábitos, né? Primeiramente, questão de consciência, você ter consciência sobre tudo. Aí foi o que? Eu mudei os meus hábitos, eu tive que ter disciplina nisso daí. Então, o que eu tô vindo aqui com esse vídeo, com o e-book, com esse, digamos assim, uh, um treinamento, né? Qual que é o meu objetivo com isso? É mostrar para vocês como a gente passa nessa transição de você mudar o seu estilo de vida com consciência, bem-estar, mudar os seus hábitos, criar uma rotina saudável, ter uma logística dentro da sua rotina de descanso, de momento familiar, com o teu trabalho, uma alimentação saudável, como tudo isso influencia. E principalmente, hoje é uma coisa assim, que eu defendo muito, porque para mim auxilia muito é a questão do jejum. Então, assim, eu comecei estudando a parte mais técnica do jejum, parte mais científica, que foi quando eu comecei a fazer de qualquer jeito e me frustrei muito, fiz totalmente errado. Aí eu comecei a pesquisar mais, a aprender, e assim eu aprendi que o jejum, o ato de jejuar, ele vai muito mais além do que apenas o físico, o emagrecimento. Ele é muito mental, é muita gente, como se diz, o mental, o emocional, a nossa fé. Assim, eu já li vários livros, até o que esse daqui, ó, A Cultura do Jejum, eu já li umas 3, 4 vezes, estou relendo novamente. E ele, assim, o jejum, ele busca muito o bíblico, a parte bíblica, né? Nossa fé. Então, assim, dentro da Bíblia também, diferente da religião de cada um aqui, a gente, para você conseguir praticar o jejum, que hoje afirmo que o que me mantém a questão do emagrecimento, questão psicológica, meu emocional, tudo é o ato de jejuar. Isso foi uma virada de chave na minha vida. Então, assim, é o que eu estudo tanto a parte científica do jejum como a parte emocional, psicológica, né, dele. E assim, esse ano, por exemplo, 2024 foi um ano assim que para nós virou de cabeça para baixo, questão familiar, né? Assim, aconteceu muitas coisas, a gente tá passando por muitas dificuldades. Então, assim, não digo dificuldades, eu digo que são desafios, porque o que acontece na vida da gente vem para um amadurecimento. Então, assim, eu digo que são desafios que com certeza a gente, nós quatro, eu sempre digo, né, nossa família que eu formei, eu e meu marido, com as nossas filhas, a gente vai vencer. A gente, tipo, é um desafio. A gente tá, e tudo isso está servindo principalmente para nós, para o nosso amadurecimento, como pessoa, como casal, como família, como pai, como mãe, como filhas, como marido, como mulher. Então a gente tem que aprender a ver o lado positivo das coisas. E assim, quem me conhece pessoalmente, sabe que se fosse há 5 anos atrás, por exemplo, que eu estivesse passando por tudo isso, eu já tinha surtado inúmeras vezes. Então, assim, com tudo isso eu aprendi, eu vejo assim que eu tô conseguindo manter tudo, eu tô conseguindo controlar a situação. Tá? Então, assim, não vou dizer que tá tudo 100%, tá perfeito, porque não tá. Mas tá no controle até então, certo? Então, mais uma vez,
voltando aqui para destacar para vocês a questão do, do propósito desse vídeo, de tudo que está acontecendo, de eu me expor aqui, expor, né? Isso é eu escrevi esse book, então vou deixar ele aqui na descrição para quem quiser adquirir ele e quiser começar a me acompanhar no YouTube, no Instagram, eu vou mostrar para vocês como que eu administro tudo isso, como que eu fiz para ter essa mudança, mudar esse estilo de vida, como que eu faço para ter disciplina, a constância que eu sigo nele, os estudos que eu faço, como que eu analiso se um alimento vai ser bom para mim, vai ser bom para minha filha, vai ser bom para meu marido, como que eu implanto tudo isso na nossa rotina, certo? Deixar aqui, pedir, lógico, devia ter pedido lá no começo, mas vou agora aqui no final, para que deixe um like, que se inscrevam nesse canal, é novo, mas eu tenho um propósito muito grande e eu acredito que uma das coisas o porquê de estar aqui, esse propósito que eu tenho é poder auxiliar as pessoas através da minha experiência, dessa experiência que eu tive, que eu digo hoje, assim, é um dos meus orgulhos, né? Um dos feitos que eu mais me orgulho é esse. Eu poder dizer, não, eu eliminei 40 quilos, sabe? Então, assim, hoje eu sou outra pessoa. E é para isso que eu estou aqui. Então, vou pedir para vocês aí deixar um like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal e deixar na descrição para quem quiser adquirir o e-book, e pode me chamar na DM, no Instagram, deixar comentários aqui que eu irei responder, e se tiver alguma dúvida, alguma coisa no que eu puder auxiliar, eu estarei à disposição. Muito obrigada, e que a mudança, que eu tenha plantado a sementinha da mudança na cabeça de vocês. Que eu garanto que o sucesso é garantido. Não vou mais dar muitas explicações aqui, mas o sucesso é garantido. Primeiramente, ter consciência que você quer mudar. A hora que você ficar consciente, ter ciência que você quer mudar, não é que você precisa mudar, é que você quer mudar. Tudo flui e o resultado com certeza será positivo.